Olá pessoal, no dia 26 de abril de 2021, a Folha de São Paulo veiculou a notícia de que, com o agravamento da pandemia, investidores estrangeiros retiraram 2,1 bilhões de dólares do Brasil em março. Após 9 meses de resultados positivos, os investidores estrangeiros retiraram 2,1 bilhões de dólares do mercado de ações e títulos públicos em março, segundo dados do Banco Central, divulgados nesta segunda-feira. O volume negociado no mercado doméstico havia mostrado recuperação depois de meses mais críticos da pandemia de Covid-19, mas foi afetado pelo agravamento da crise sanitária no país e de novas rodadas de medidas de restrição para conter a transmissão do vírus. Em fevereiro, houve ingresso líquido de 3,6 bilhões de dólares. No acumulado dos 12 meses, no entanto, os investimentos no mercado doméstico ficaram positivos em 23,3 bilhões de dólares, puxados pelos resultados dos meses anteriores. De acordo com dados preliminares divulgados pelo Banco Central, até 20 de abril, o investimento teve resultado negativo em 96 milhões de dólares. Para abril, observamos praticamente estabilidade na rúbrica. Não fazemos projeções para esta conta porque é muito volátil, então não dá para cravar uma tendência ou dizer os motivos, ponderou o chefe do Departamento de Estatísticas, Fernando Rocha. O técnico do Banco Central explicou que nos meses mais intensos da pandemia no ano passado, a saída líquida de investimentos foi expressiva. De fevereiro, quando começaram a surgir notícias sobre o vírus na Europa, a maio, quando houve um resultado negativo de 35,3 bilhões, 22,2 bilhões foi apenas em março. Depois, tivemos 9 meses de resultados positivos, que recompuseram essas perdas, integralmente retornando aos níveis pré-pandemia, disse ele. A retirada em março se deu em ações, com 3 bilhões de dólares, mas houve ingresso de 912 milhões de dólares em títulos de renda fixa. Em abril, na parcial, vemos o movimento contrário, com saída em títulos e ingresso em ações e fundos de investimento, destacou Rocha. Já os investimentos diretos no país somaram 6,9 bilhões no mês. Os investimentos diretos, diferentemente das aplicações em ações e títulos públicos, são feitos por empresas que estabelecem um relacionamento de médio e longo prazo com países e são menos voláteis em crises momentâneas por envolver decisões mais duradouras. Nos 12 meses, as aplicações desse tipo totalizaram 39,3 bilhões. Em fevereiro, os investimentos diretos foram de 9 bilhões de dólares, maior valor para o mês desde 2011. Os números parciais de abril mostram ingresso de 3,1 bilhões de dólares em investimentos diretos. A expectativa do Banco Central é que a modalidade encerre o mês com 4,9 bilhões de dólares. A projeção indica que os investimentos diretos em 2021 serão maiores que no ano passado, afirmou o técnico do BC. As empresas brasileiras aplicaram 1,4 bilhão de dólares em outros países em março. Nos 12 meses, no entanto, houve retirada de 6,1 bilhões de dólares. A saída caracteriza desinvestimento, quando o investidor retira dinheiro do negócio. As viagens internacionais permanecem em baixa. Em março, os brasileiros gastaram 313 milhões no exterior. Já os turistas estrangeiros desembolsaram 213 milhões de dólares no país. Os patamares são muito inferiores aos observados antes da crise. Rocha ressaltou que este é o primeiro mês em que a comparação interanual é afetada pela pandemia de ponta a ponta. Como base de comparação, que é março do ano passado, já foi afetada parcialmente pela pandemia. Não teremos aquelas quedas expressivas dos meses anteriores, de até 90%, mas os níveis ficarão semelhantes, afirmou ele. Enquanto existirem restrições para turistas e as pessoas não se sentirem confortáveis para viajar, teremos valores baixos em viagens internacionais, pontuou ele. O saldo das contas externas ficaram deficitárias em 4 bilhões de dólares no mês. Nos 12 meses, o resultado foi negativo em 17,8 bilhões de dólares, o equivalente a 1,24% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. No mesmo período do ano passado, o resultado foi negativo em 71 bilhões de dólares, ou seja, 3,97% do PIB. Para abril,
A projeção do BC é de superávit de 5,7 bilhões em transações correntes. A melhora nas transações correntes do ano se deu em decorrência dos resultados positivos da balança comercial durante a pandemia, da diminuição dos déficits de serviços, especialmente de viagens internacionais, e de lucros e dividendos das empresas. Em março, contudo, a balança comercial voltou a ter resultado negativo e registrou déficit de 437 bilhões de dólares. As exportações totalizaram 24 bilhões, um aumento de 33,7% em relação ao mesmo período do ano passado. As importações somaram 25 bilhões, uma alta de 53,6% na mesma base de comparação. Esta é a notícia de hoje. Fique atento para as próximas. Curta e compartilhe com os amigos. Até mais!